O- Ok. Então, irmãos, ah, o Estevão não pôde participar aí de duas reuniões, que ele estava servindo ao Senhor, né? Na filmagem aí de uma série, que será muito abençoada. Louvado seja o Senhor. Então, Amém. eu quero só fazer uma recapitulação rapidamente das duas últimas aulas para entrar nessa daí. E nós vimos, na verdade, assim, quero ver se eu falo em 3, 4 minutos, viu, Estevão? Depois não podemos ter comunhão à parte. E outros irmãos que não estiveram na última reunião, nós podemos conversar à parte, eu estou à disposição dos irmãos. Então, nós vimos que Nabucodonosor teve uma visão daquela grande estátua, mas a visão dos quatro animais, e a de hoje, que nós vamos ver que é do bode e do carneiro, já foi o próprio Daniel que teve esse sonho, tá? Então, ele viu o quê? Aqueles quatro animais. Então, primeiro, um leão que tinha asas de águia e, e a escatologia tradicional liga isso lá à Babilônia, tá bom? O segundo animal é um urso e a escatologia tradicional liga isso lá a, a, Rússia. ao Império. Oi? Que sucedeu a Babilônia, tá certo? Que foi o Medo-Persa. Depois ele viu o leopardo e eles ligam, a escatologia tradicional liga ao Império Grego. E o quarto animal, que é horrendo, né? Tem 10 cabeças e tem um chifre pequeno ali que mata 10 chifres, né? E um chifre pequeno que mata ali 3 e ele sobressai. E ligam isso ao Império Romano, tá bom? E nós aqui queremos trazer uma visão mais atual, fazer uma reflexão mais sobre os dias atuais, porque nós cremos que o que Daniel está falando é sobre o tempo do fim. Só vou ler um versículo, Daniel 8, que nós vamos falar hoje, né? No final do versículo 17, ele fala: Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim, tá bom? Então, Deus está apontando para Daniel sempre para o tempo do fim. E o 19 fala, no final, esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Então, conjecturando assim, elevando o isso diante do Senhor, vendo o cenário atual, nós vimos que a, as profecias, elas estão sempre em códigos, né? Elas estão sempre em símbolos, em figuras. Então, o leão e a águia, a gente percebe claramente hoje que o símbolo do leão é a Inglaterra e o símbolo da águia é os Estados Unidos. Então, a águia vai ser muito importante no final, quando nós chegarmos lá em Apocalipse 12, que as asas da grande águia vai pegar os restantes que ficaram e vão levar para o deserto. Então, os Estados Unidos, ele se separou. Hoje, o que a gente vê hoje? A gente vê hoje com Trump uma política totalmente voltada para si, para eles. Então, é o famoso tornar a América grande. E ele quer isolar os Estados Unidos, tá bom? Não estamos falando aqui se ele está certo ou está errado, mas é uma doutrina, uma mentalidade americana que eles são suficientes, tá bom? Então ele começou a fazer aí uma guerra muito grande com relação às tarifas, agora já está voltando atrás, mas a gente sabe que isso tudo é um jogo de empurra, vai e volta, mas os Estados Unidos. E
Escatologicamente falando, é importante a águia estar isolada e forte, porque se ela estiver irmanada com as nações, ela não vai ter liberdade de socorro. Não sei se os irmãos estão me entendendo. Na hora que o bicho pegar mesmo, entendeu? Os Estados Unidos estão tão dentro de acordos, fazendo acordos, estão dentro com política no mundo, que ele vai ser, às vezes, meio impedido de agir. Tá? Ele estando à parte, livre, essa águia vai poder voar e talvez seja num sistema de imigração. Entendeu? Vai ser uma grande imigração proporcionado pela águia, esse transporte para levar muitos irmãos e muitos do povo de Israel desse massacre que vai ter, dessa perseguição muito grande que vai ter nos tempos finais, tá bom? O segundo animal que nós vimos é o urso. O urso é um símbolo. Ah, outra coisa que nós vimos, que nós falamos, é o seguinte: dos 4 animais, tem um animal que vai ganhar o coração de homem. Depois você vê lá, viu, Estevão? Não estou lembrando aqui qual era o versículo. Então, para que coração de homem? Ele vai sentir essa responsabilidade de ajudar, tá bom? De ajudar. O urso não tem coração de homem, o urso está ali para causar. O negócio dele é botar fogo, é guerrear. Né? Então, nós sabemos que a União Soviética, a Rússia, perdão, a União Soviética não existe mais. Na Rússia, o símbolo dela é o urso. E ela vai estar sendo... Hoje, a Rússia está botando fogo ali na Ucrânia, né? Mas ela vai botar fogo, nós vimos lá a questão lá, muitos que saíram da União Soviética estão entrando na OTAN, com medo da própria Rússia. E a Rússia vai invadir muito mais. Lá fala o terceiro animal, o urso, perdão, o segundo, ele tem 3 costelas, que está comendo. São 3 países que ele vai invadir. E o terceiro é o leopardo, que na língua inglesa é tigre. Inglesa não, na língua original é tigre. E são os tigres asiáticos. Né? Então nós vimos aí um pouco sobre a Rússia, Coreia, Japão, esses países da Ásia. Eles formam agora uma comunidade que está muito avançada na questão de tecnologia, entendeu? Desenvolvimento de inteligência artificial. Então, em fazer guerra cibernética. A cabeça ali é a Rússia, é a China, tá bom? Então, na Ásia, isso vai crescer muito, inclusive todos esses componentes que se faz smartphone, que faz foguete para ir para a estação orbital, que faz armas de guerra, são extraídos de terras raras. Essas terras raras só tem em 2 lugares. É na China e a outra é no Brasil. Inclusive, aqui em Goiás, descobriram uma jazida lá, uma mina. Como o Brasil não tem dinheiro, os próprios americanos financiaram. Então, eles estão extraindo lá esses materiais. Só que os Estados Unidos está atrasado nesse item de beneficiar isso, transformar isso em fios condutores, em chips. E a China, já está na frente há muito tempo. Então, mesmo que estamos extraindo aqui, tem que levar para a China processar, e aí é exportado para o mundo todo, para quem quiser comprar. Então, a China está muito avançada nisso, tá bom? E o quarto animal, que tem 10 cabeças aí, e da onde vai sair o anticristo, nós estamos inferindo aí que seja a União Soviética, ou a União Europeia, né? O euro, tá bom? Qualquer coisa, os irmãos me corrija aí, tá bom? É a zona do euro, que é uma experiência recente, mas que está dando muito certo, entendeu?
lá está crescendo muito essa questão, inclusive agora com a saída dos Estados Unidos de lá, a influência, eles resolveram agora botar para frente, né? Muita questão de defesa, de industrialização, eles estão tendo que fazer isso aí. Então, dali vai sair esse chifre pequeno, entendeu? Então, Esteve, é mais ou menos isso daí que nós vimos até agora, porque nos tempos do fim, não é como a escatologia tradicional fala assim, ó, tal e tal ano um império dominou, tal e tal ano outro império dominou, tal. Nos tempos do fim, sob o comando do anticristo, vão estar toda a bicharada agitada, entendeu? Vai estar todos esses símbolos aí andando em conjunto debaixo de um governo mundial que nós vamos ver um pouco mais para frente. Amém? Então, dito isso, Oi? Amém, né? Dito isto, nós vamos entrar então no capítulo 8. Se você quiser projetar aí, Lucas, a gente vai comentando. O capítulo 8 vai dar essa visão para Daniel do carneiro e do bode. Tá bom? Então, mais 2 animais estão entrando aí no zoológico. Maluco, do fim do mundo aí. Então, o começo do capítulo é assim, ó. No ano 3º do reinado de rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Aquela que eu tivera a princípio é a que nós falamos dos 4 animais. Então, esse capítulo está ligado naquele lá, que nós estamos colocando os capítulos de Daniel numa ordem cronológica, tá bom? Então, no versículo 3 fala, então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro que tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram alto, mais um mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas, é um carneiro marreta, para o ocidente, para o norte, para o sul. Nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Então, esse carneiro que está aí no Oriente, ele vai começar a causar, tá? Ele vai dar uma retada aí para o norte, sul, vai caçar briga com muita gente, entendeu? Ninguém podia, né, livrar do seu poder. Fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente. Sobre toda a terra, sem tocar no chão, este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Então, esse bode, meus queridos, pode passar aí, Lucas. Aqui, depois, Daniel tem uma revelação aqui, que ele ficou sem entender quem que era esse carneiro, quem que era esse bode, tá? Então, se você tiver com a Bíblia aberta, Daniel fala assim, Gabriel vem dar a entender a ele. Aí o versículo 16, Gabriel vem dar a entender a visão a Daniel. 17 fala, veio, pois, para perto de onde eu estava, e ao chegar ele, Gabriel, né, perto de mim, Daniel, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentido, o rosto em terra, e ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. Ele disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 no lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual ao que ele tinha. Então, olhando aí na tela,
você vai perceber como a Gabriel falou para Daniel que o carneiro era a Média Pérsia e o bode era e o Grécia. bode era a Grécia. A escatologia tradicional fala isso aqui, olha. Não sei se está claro para você esse mapa aqui. Do lado esquerdo você tem a grande estátua, cabeça, peito, quadril e pés, né? E eles relacionam isso depois na outra visão de Daniel. O leão sendo a cabeça, tá certo? O urso sendo o peito, o leopardo os quadris e as pernas ao animal terrível, né? E agora, nessa visão, eles colocam o carneiro sendo estando nessa direção aí da Médio-Persa, embora tenha um urso no meio aí, tá? E o bode na direção aí do quadril, porque o que foi citado é da Médio-Persa contra a Grécia, tá ok? Isso é você tendo uma visão para trás, meio, como é que eu vou usar o termo? É meio anti-escatologia, mas é olhando para trás. E aí e o quadro do lado, a escatologia de um outro ramo, diz que o carneiro e o bode, que é a Médio-Persa e a Grécia, estão no meio daquelas 70 semanas, só que aí quebra um chifre que vai lá para a última semana, que é o anticristo, tá? É, é uma maneira de ver, é uma maneira de enxergar isso tudo aí, tá bom? Mas, como eu disse a vocês, eu vou sempre estar apresentando o que diz a escatologia tradicional e procurar uma reflexão atual, como que está acontecendo, quem seria essa Médio-Pérsia hoje, quem seria a Grécia hoje. Tudo bem? Uhum. Podemos prosseguir? Sim. Alguma dúvida aqui? Ok? Ok. Então, passa mais Então, aqui nós chegamos, aqui, num desenho de Daniel 8, que a Grécia, ela está representando a Europa, tá bom? Porque a Grécia é o berço da civilização ocidental. Ela está na Europa, ela representa aí o Ocidente, representa a Europa. E a Pérsia, tá certo? É o Oriente, o Tri-I, que é formado por Irã, Iraque e Índia, tá bom? Pode passar mais um. Aí é um mapa na esquerda de como que era o Império Médio-Persa, que pega todo esse Oriente, inclusive a Índia, tá bom? E na direita é um mapa mais atual, que pega a Índia, Irã, Iraque. Esses três Is é o que vai ser um assunto que eu gostaria de abordar um pouco agora, porque pode passar mais um, irmão. Pegando as notícias atuais agora, desse mês, final do mês passado e esse mês, tá? O que nós percebemos nessas notícias é o seguinte: o, o maior inimigo hoje de Israel é o Irã, tá bom?
O Irã, ele trata, até 79, 1979, acho que só o Ivanildo aqui, que estava vivo naquela época, e eu, né? Demais, aí deve ter tudo nascido depois. O Irã, Menos um. o Irã, o Irã, ele era pró-Estados Unidos, pró-Ocidente, tá bom? Mas aí teve uma revolução do Ayatollah Khomeini, que levou, ele é sunita, né? Levou o país a se tornar muçulmano e começou a chamar os Estados Unidos de grande Satanás e Israel como pequeno Satanás. E adotou, a partir daí, uma guerra brutal contra Israel por causa dos palestinos. Eles adotaram a causa palestina para eles. Então, só para você ter uma ideia, todos as tretas, as intrigas, as bombas, as guerras que aconteceram no ano passado e esse ano, tá? Tudo tem o Irã por trás. Então, vamos pegar aqui como um exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui. O, o, essa guerra que teve ali, do Hamas contra Israel, que até hoje ainda não se resolveu. Não sei se vocês lembram aqueles mísseis lançados pelo Hamas sobre Israel, e Israel tem um domo de ferro lá que ele chamam, né? Que conforme vem vindo um míssil, eles lançam um contramíssil, virando aquela guerra no espaço. Muitos vazaram, acabou derrotando lá. Todos esses mísseis são fabricados no Irã. Então, o Hamas é um braço do Irã ali no sul, guerreando contra Israel. No norte, você tem outro grupo chamado Hezbollah. Todas as bombas, mísseis, vêm de lá. Mas é tudo abastecida pelo Irã. Tá? Inclusive, ano passado, o Irã lançou uma ofensiva muito grande sobre Israel através de drones. Só para você ter uma ideia, o Irã hoje é o país que mais desenvolve drones para guerra. Inclusive, essa guerra que está tendo lá da Rússia com a Ucrânia, os drones são todos do Irã. Então, a União Europeia hoje está preocupada com isso. Está fazendo alerta, está tentando fazer sanções, porque o Irã está atacando muito ferozmente. E eles já declararam, Israel é o nosso inimigo número um, tá ok? Então, eu só estou trazendo isso para vocês, que esse carneiro, ele vai crescer cada vez mais e vai começar a dar marretada, não só em Israel, mas quem for contra eles também. E existe um acordo com a Europa, com os Estados Unidos, deles fabricarem uma bomba atômica. Na verdade, o acordo é para não fabricar. Eles podem ter urânio enriquecido, eles podem utilizar isso na área de medicina, mas não, eles querem. Então, a semana que vem vai ter até uma reunião com representantes deles, dos Estados Unidos, da Europa, que eles querem que sejam autorizados a construir. Tá? Imagina eles, dessa maneira como é que eles estão, imagina possuindo uma bomba atômica. Tá? Agora, a Índia, que é o outro I desse império, né, Irã, Iraque e Índia, já tem a bomba. Semana passada estava na maior guerra contra o Paquistão. Tá? Não sei se vocês sabem, a Índia e o Paquistão eram um país só. Mas depois da guerra, da Segunda Grande Guerra, tá? Quem dominava lá por 200 anos, estava dominando lá, o império que dominava era o Império Inglês. Até que surgiu o Mahatma Gandhi, que ele, através
da doutrina de não violência, começou a protestar contra os ingleses, fazendo greve de fome, fazendo greve de trabalho, até que a Inglaterra saiu da Índia e a Índia passou a ser um país liberto. Só que a Índia tem um problema, tinha um problema, não, continua tendo esse problema. Metade da população ali é hindu, religião hindu, e a outra metade é muçulmana. Então, o que precisou fazer? Precisou dividir no meio. A parte mais ocidental ficou chamado Paquistão, para os muçulmanos, e a parte da esquerda ficou para os indianos. Ficou 2 países ali. Só que lá em cima, né, tem as montanhas lá do Tibete. Então, todos os rios que saem que é chamado Caxemira. Caxemira é uma região bem no norte do Paquistão e da Índia, com abundância de águas, porque as águas congeladas lá do Tibete, elas vão tendo degelo e formam aqueles rios. Tem um rio que desce, que é o rio Ganges, que onde todo indiano tem que ir lá, pelo menos, tomar um banho lá por ano lá. E no Paquistão tem um rio hindu, nome de hindu, que passa ali. Então, teve um teretetê lá na Caxemira, lá, que uns do Paquistão mataram 26 da Índia lá. Agora a Índia pegou, retaliou, eles estavam brigando lá, e graças a Deus, no domingo agora, chegaram num acordo de parar com isso daí. Mas eles estão sempre aprontando um com o outro aí. E preocupa muito porque eles têm a bomba, né? E depois que Irã conseguir também, vai ser uma coisa preocupante. E só que a guerra lá, Irã, Índia e Paquistão, é por causa de água. Não sei se você sabia disso. Quem conquistar a Caxemira, fecha a torneira de água do outro. Aí não tem água para irrigação, para as lavouras. Mas eu estou dando esse pormenor para dizer para vocês o seguinte: esse carneiro, ele vai crescer, ele vai afrontar, tá bom? Principalmente Israel. E esse bode que vem para brigar com ele, aqui nós lemos que ele vem sem tocar o chão, quer dizer, é uma força o quê? Uma força aérea, né? Que é desse pequeno chifre aí, para poder, e ele vai ganhar essa guerra. Assim como a Grécia ganhou do Império Medo-Persa no passado, também a Europa vai ganhar, por meio do anticristo, a guerra contra esse trio Irã, Iraque e Índia. Irã, Iraque, Índia. A Europa ganha. Hã? A Europa ganha. Aqui, tudo bem aí? Tudo bem. Amém. Qualquer coisa pode falar. Aqui no versículo 8, fala que esse bode ele se engrandeceu sobremaneira na sua força, quebrou-lhe o grande chifre, em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno. Quem que é o chifre pequeno? O anticristo? Isso, que nós vimos na reunião passada, lembra? O chifre pequeno? Sim. Sim. É o chifre pequeno, tá? E ele se tornou muito forte. Lucas, passa mais uma. Ali fala, ó, ele tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Dizendo novamente, a Grécia está na Europa. Então, para o oriente, é essa guerra contra o Irã, Iraque e Índia, tá bom? Para o sul, nós vamos ver na aula 6.
E para a terra gloriosa, tá bom? É Israel. Aí começamos a entrar Israel nesse tabuleiro. Por que Israel? Porque Israel vai reconhecer nele, nesse pequeno chifre que é o anticristo, a salvação da lavoura. Entendeu? Porque a situação estava tão crítica por causa dessas ameaças ali do Irã, vamos dizer assim, entendeu? Que esse anticristo defendendo, e ele vai para Israel, eles vão receber ele como o Salvador, como aquele que veio salvar o povo, a nação de Israel, dessa situação tão tenebrosa, tá? Esse tornar muito forte aí é diferente do 10, que o 10 nós vamos falar semana que vem no Rei do Norte com o Rei do Sul, que fala que ele cresceu, e o 11, ele engrandeceu. Aí já é nos 3 anos e meio finais, tá bom? Mas antes dos 3 anos finais, antes dos 7 anos, para começar os 7 anos, que é o acordo que ele vai firmar aqui, ele é o bom, ele é o Messias, ele é aquele que veio salvar a nação de Israel. Então, nesse momento aqui, no versículo, final do versículo 9, que ele vai para a terra gloriosa, tá? É essa fase de que ele faz um acordo. Isso vai ficar mais claro quando nós chegar nas 70 semanas de Daniel. Que acordo que é esse? O que é que Israel mais está esperando desse suposto Cristo que eles estão esperando até hoje? O que que Israel mais anseia? A vinda Os do judeus. Messias. Mas o que eles esperam que o Messias vai fazer? Além de livrá-los, não é reconstruir o templo? Sim. Então, ele vai ser aquela pessoa que vai conseguir fazer com que aquele Monte Moriá que tem lá em Israel, em que hoje tem uma mesquita gigantesca lá, saia para que o templo seja reerguido. Esse é o acordo que ele faz. Ele faz um acordo no seu, como é que chama aqui? No seu engrandecer, no versículo 9, né? Ele se tornar muito forte, porque ele vai dar uma proteção contra esses inimigos de Israel. Lucas, põe mais um slide, só para a gente tentar explicar agora. Aqui tem uma história do templo para você se situar. Nós temos aí no ano 1926 a.C., o Abraão indo oferecer Isaac lá no Monte Moriá, tá bom? E ali foi feita uma promessa. Em 1957, Salomão, com as ofertas levantadas por Davi, constrói o templo. Então, o Templo de Salomão foi feito em 1957. Depois, em 1586... Oi? Tudo bem? Sim, tudo bem. No ano 586 a.C., Nabucodonosor entrou em Jerusalém e destruiu o templo. Tá? Botou fogo, destruiu, caiu tudo por terra e levou. Foi quando Daniel vai lá para a Babilônia. Ele era bem, bem jovenzinho. Mas em 515, né, através de Esdras, Neemias, Zorobabel, eles retornam ali e no mesmo Monte Moriá reergue
reedifica o templo. No ano 168 antes de Cristo, teve um rei chamado Antíoco Epífanes. Ele, na lição seguinte, nós vamos ver bastante sobre ele, tá? Ele entrou no templo, ele profanou o templo, além de colocar lá uma estátua de Zeus, que era o rei deles, tá? Ele sacrificou uma porca em cima do altar, tá bom? E perseguiu e expulsou muita gente de lá, matou muitos sacerdotes. Mas no ano, 3 anos depois, né? O que aconteceu? Uma família de sacerdotes, guerreiros, expulsaram eles de lá e restauraram, quer dizer, purificaram o templo que ele tinha manchado. Tá ok? E no ano 18 anos antes do Senhor Jesus nascer, Herodes, que reinava lá na Palestina, ele amplia o templo, tá? Ele torna o templo maior, com esse pátio enorme que tinha, né? Ampliou, pôs vários palácios lá, e os judeus ficaram muito, muito gratos com ele. Só que no ano 70, através do general Tito, que depois tornou-se imperador romano, ele invadiu lá, havia uma rebelião dos judeus, ele invadiu e também destruiu todo o templo, destruiu a cidade, e os judeus foram espalhados pelo mundo. Então, desde o ano 70, ficou deserto aquele lugar. E aí os palestinos foram chegando, foram edificando a cidade, o comércio voltou, mas a área ali do templo ficou. Só que no ano de 691, o que aconteceu? Um pouco antes, um pouco antes disso daí, mas bem, um pouquinho mesmo só, os palestinos começaram, já que não tinha nada lá sobre essa edificação, só ficou o alicerce. Não sei se você já viu uma figura que os judeus chegam e ele chama Muro das Lamentações. Ele chega e ora ali, deixa alguns bilhetes. Aquele muro bem alto, na verdade, é o alicerce. É o alicerce. Eles não podem passar daquele muro para dentro, porque nesse lugar, o que aconteceu? Ergueram uma mesquita e ergueram essa figura que está aí. É uma mesquita chamada Domo de Ferro, que é supostamente não, né? Não é, mas eles dizem que sim. Maomé, que morreu lá na Arábia, lá em Meca, ele foi transportado aí por um anjo e desse lugar aí ele subiu aos céus. Então, esse lugar é o segundo lugar mais sagrado para o Islã, entendeu? Porque Maomé foi elevado aos céus através desse lugar, então tem essa mesquita aí. E essa mesquita está sobre as ruínas do templo, tá bom? Que arrancaram tudo, só ficou aquele alicerce grande, entendeu? E ergueu essa mesquita aí. E hoje os judeus eles não podem entrar nem nesse pátio aí. Eles têm permissão, às vezes, algumas vezes lá, mas eles só podem andar ali, não pode orar, não pode pregar, não pode fazer nada ali. É um negócio sagrado do Islã. O que vai acontecer com essa que nós vimos ali, esse chifre pequeno, que é o anticristo? Ele vai fazer um acordo para que esse templo saia daí e ali se erga o templo judaico. Nós sabemos hoje que existe lá em Israel
um órgão chamado Instituto do Templo, em que eles estão preparando todo o material, né? Tá se preparando, inclusive ordenando sacerdócio. Eles estão se preparando para quando isso, eles sabem que isso vai acontecer. Quando acontecer, já esteja tudo pronto. Então, o acordo que vai ser feito, essa aliança que será feita com o povo de Israel, não é que ela vai durar 7 anos. É um acordo que vai ser feito, não tem data ali. Nós sabemos que vai durar 7 anos, porque depois, com 3 anos e meio que estiver pronto, tá ok? O anticristo, aí nós vamos entrar no versículo 12, perdão, 10, que nós vamos fazer a semana que vem, na aula número 6, entendeu? Em que ele vai se engrandecer de tal maneira que ele vai falar, eu sou Deus, não é? Então ele vai ser contra tudo que é Deus, vai mudar a lei, vai mudar uma série de coisas, e ele vai se assentar aí dentro, e ele vai profanar o templo, tá bom? E aí começa a grande tribulação. Inclusive, esse pessoal do Instituto do Templo, eles acreditam até que não vai ser preciso derrubar essa mesquita. Dá para se construir do lado. Tá? Eu acho que é meio difícil, porque vai dar muita briga, vai dar muita coisa ali. Então, você vai ver que poder que tem, porque o poder do anticristo é um poder que vem de Satanás. Tá bom? Eu acho que o templo sendo construído do lado desse acordo, para mim, acho que não vinga, porque vai ficar um templo pequeno e vai ficar 2 nações ali visitando, vai ser um pouco complicado isso daí. Não é? Eu creio, né? Mas pode ser que Israel até aceite um acordo em que se construa o templo do lado desse domus aí, viu? Inclusive, existe desde 48 uma questão que é 2 estados vivendo em conjunto, que é de Israel e que é, volta um pouquinho aí, que é de Israel e os palestinos. Israel conseguiu um pedaço, depois com a Guerra de 6 Dias, acabou pegando todo o restante. E não aceita os palestinos. Os palestinos não aceitam Israel lá. Então, tem que ser uma pessoa muito, muito forte, muito engrandecida, como diz esse versículo, entendeu? Acabando com os inimigos de Israel. Israel nem vai perceber que ele será o maior inimigo. Tá ok? Alguma pergunta até aqui? Deixa eu fazer uma pergunta. Pois é, o Edmur, então a sexta aula, ela vai ser a partir de que versículo do capítulo 8? A sexta aula, ela vai ser o capítulo 11, tá? Ah, O capítulo capítulo 11? 11. Mas nós vamos começar no capítulo 8, versículo 10, entendeu? Porque a partir do versículo 10 do capítulo 8, nós vamos ver mais detalhes sobre o capítulo 11, Certo. que é o Rei do Norte e o Rei do Sul. E aí nós vamos completar o quê? Todas as nações que vão estar mais envolvidas. Tá faltando o Sul entrar nesse tabuleiro aí geopolítico. Tá faltando o Sul, e nós vamos ver na próxima aula quem que é o povos do Sul que vão estar contra esse acordo aí também. Viu? Tá. Oi, Edmur, Oi. deixa eu fazer uma pergunta. Peraí. Em relação a Israel, por exemplo, você fala que vai ter a questão da reconstrução do templo, porque eles estão esperando a primeira vinda ainda, ou não,
de Jesus, essa questão assim. Os judeus, eles não creem que Jesus era o Messias, a tal ponto que mataram, né? Mataram o Senhor. Eles hoje, qualquer judeu que você encontrar, eles não creem, eles ainda estão aguardando o Messias. E para eles o Messias vem salvá-los, livrá-los dos povos. Eles têm essa consciência que vai haver isso daí, entendeu? E o Senhor vai voltar depois desses 7 anos que o anticristo fizer. Aí eles vão reconhecer. Quando ele fizer o acordo, eles vão aceitar ele como Messias. Mas quando ele começar a perseguir o povo, entrar dentro do templo, mudar, porque ele vai mudar a lei, ele vai mudar a maneira de adoração, porque ele vai querer que ele seja adorado. Entendeu? Aí o povo não vai aceitar, e aí começa a perseguição. Esse período vai demorar 3 anos e meio de paz. Paz com os palestinos, paz com os muçulmanos, paz com as nações, tá bom? Esse templo é erguido rapidamente, porque isso tudo vai ser pré-fabricado, né? Eu lembro quando eu trabalhava aqui, na época eu era vendedor aqui da Johnson, e fui chamado para uma reunião aqui que ia inaugurar o Carrefour. Eu falei, mas aonde? Na rodovia. Eu passei lá, só tinha um pasto ali, onde é o Carrefour hoje. Ele falou, nós vamos inaugurar daqui a 90 dias. Eu falei, vocês estão de gozação, o que é isso? E você acredita que a gente fez a negociação dos produtos, todas as empresas, em 90 dias levantaram e inauguraram o Carrefour aqui. Então o templo vai ser assim, vai ser algo, pum, reconstrói ele, segundo o modelo que tem, todos os utensílios estão prontos, os sacrifícios estão prontos para ser feito, os sacerdotes estão treinados com seus encargos e eles vão começar a adorar a Deus como adorava até o ano 70. Está vendo aí embaixo, ano 70? Até o ano 70 era assim. Então vai retornar ao que é isso. Para nós isso não tem assim importância, isso não interfere na nossa salvação, porque a gente crê que o templo é o próprio Senhor, entendeu? O Senhor falou, eu vou destruir esse templo e em 3 dias eu vou reconstruir ele. Aí os discípulos falaram, mas isso aí levou 40 anos, mas ele estava se referindo a ele mesmo. Então ele é o templo onde nós adoramos e nós passamos a ser o templo do Espírito Santo. Mas para os judeus, isso é importante. A reconstrução do templo é importante para judeu, tá bom? O Edmur, nessas guerras aí não pode haver uma destruição desse templo, né? Sem ser de acordo depois com o anticristo. Então, uma vez o templo reconstruído, entendeu? Aí começa uma perseguição muito grande contra os judeus, e o Senhor vem guerrear com o anticristo aí, tá? Não há menção nenhuma que esse templo será derrubado nessa guerra aí do Armagedon, entendeu? Esse templo, Eu provavelmente, falei agora nessa guerra atual, dos nossos tempos agora, assim, não existe essa possibilidade, né? nessa guerra atual agora não, porque nem está pronto, né? Nem está feito. E ele só será construído quando o anticristo faz a paz, faz o acordo, entendeu? Então, quais os principais inimigos que tem? Esse, é aquele, esses estarão todos dominados, entendeu? Sim, Estarão sim, mas a minha dominados. pergunta eu fiz errado. Eu estou falando a mesquita. A mesquita, A a mesquita atual, mesquita, né? pode sair um míssil lá e bumba, não Ah, é? entendi. Uhum.
pode cair lá um míssil, assim como eles estão jogando míssil lá em Israel, um erra lá, talvez eles mesmos acabam caindo. É porque por mais cálculo que se faça, né, é, a coisa pode dar errado, Entendi. entendeu? Eles não jogam míssil lá no quartel e caem no hospital, Uhum. entendeu? Pode ser que Entendi. aconteça. Nós não temos nada assim. Nós sabemos que essa mesquita vai sair daí ou não. Ou vai ser como o Instituto, o próprio judeu já está com essa ideia de que vai ser construído do lado. Eu que estou falando que eu não creio que vai ser construído do lado, porque é como fazer um conjugado, entendeu? Não sei se já morou em casa conjugada. É, Eu também acho parede meio meia, difícil. sabe? Você morar parede meia, né? É complicado, mas eu não tenho assim, não sei. Eu só sei que nesse acordo envolve o templo, tá bom? Amém. E com o templo ele se introniza, ele se torna Deus, né? Na cabeça dele, ele vai começar a falar coisas contra o Altíssimo, contra o Eterno, não é? Nós vamos ver mais para frente as palavras que ele fala, entendeu? De ofensas contra Deus, contra tudo que se chama Deus, entendeu? E quem é de Deus será perseguido. E aí que entra a grande águia para condoer e fazer essa evacuação. Aí nós vamos ver para onde vai esse povo tudo aí, né? Nem todos serão evacuados, né? Muitos vão morrer, como nós vimos na reunião passada. Reunião passada nós lemos esse versículo aqui, você lembra? Olha, capítulo 7, né? 21, fala, ó, eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Então, muitos vão perecer. Olha o versículo 25, capítulo 7, 25. Preferirá, não, proferirá, esse é o anticristo, palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é 3 anos e meio. Então, 3 anos e meio da grande tribulação, por isso que nós não queremos estar aqui, não é? Alguém mais quer fazer algum comentário ou uma pergunta? Tá, deixa eu fazer mais uma pergunta, Edmur. Pois não. Então, nessa sexta aula, para a semana que vem, para segunda-feira que vem, a É, gente vai ler o capítulo 11. isso, E aí fica parado aqui no versículo 10 do capítulo 8. isso. Nós vamos ler Ah, o 10 do 8 até o final do capítulo, tá? Nós já lemos algum trecho aqui mais para frente, né? sim, Falando que isso é sim. uma visão a respeito do fim. Então, nós vamos ver as 2.300 tarde de manhã, entendeu? Mas nós já vamos rapidamente para o 11, que o último reino que eu quero introduzir aqui para Sim. montar todo esse quadro desse tempo final aí das nações. E aí, na outra reunião, nós vamos falar das 70 semanas de Daniel. E aí, a gente começa a falar da igreja, entendeu? As 70 semanas de Daniel, a gente já começa a deixar um pouco as nações de lado Sim, e vamos começar a entrar falando de Israel, da igreja. certo. Mais alguém?
Pode tirar aí, Lucas, o